Agora eu queria te fazer uma pergunta, você que cobre mais de perto os 4 clubes do Rio, qual é a diferença de cada clube? O que você pode citar que tem de peculiar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo? É igual? Tem diferença? Você diz em relação à torcida? Não, em linha geral, pode ser torcida, ambiente. Como é que é trabalhar em cada clube do Rio? Tá, vamos lá. Cara, no Flamengo, o Flamengo tem muita questão da massa. Isso é muito verdade, tá? Então, assim, o Flamengo tá bem, tem muito a questão de tudo, da audiência, do comparecimento do torcedor, do abraço mesmo da torcida, e o extremismo também é uma questão grande. Eu posso citar um exemplo agora, muito recente. O Flamengo tava super bem, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e perdeu, se eu não me engano, 4 jogos no Brasileiro, ou não venceu os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E já tinha gente falando, pô, o Flamengo foi campeão aí, mas não tá jogando bem. Então o cara já tá avaliando que o time não tá bem sendo campeão da Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil. Então, assim, tem essa coisa, é muito forte isso. Hoje, no Botafogo, aí eu vou falar sobre trabalho. Filosofia, pelo menos a filosofia nova, eu acho que isso vai vir com a SAF no Vasco também. Mas algo que foi muito... que me chocou um pouco, assim, não é que chocou, mas foi interessante avaliar. A gente teve uma entrevista com o Luiz Castro, recente, e ele fala na coletiva sobre ele ter sido mantido no clube. Não sei se você lembra, quando ele chegou no Botafogo, ele foi muito criticado. Primeiro o Botafogo chega bem, belisca ali um G8 logo no início ali quando ele chega a ficar em quarto, se eu não me engano, e depois o Botafogo começa a cair na tabela. Quando o Botafogo estava em quarto, o John Textor até chega a falar que se o Botafogo fosse se manter na briga por uma Libertadores, que ele investiria ainda mais dinheiro, já de imediato. E aí o Botafogo acaba caindo na tabela, apesar dele ter mudado o time todo no segundo semestre. E aí ele mantém o Luiz Castro. E a torcida pedindo a cabeça do Luiz Castro. O Luiz Castro é mantido. Teve invasão no CT, Exato, inclusive. teve invasão no CT. O Jefinho foi lá no Donos da Bola outro dia e falou sobre isso. E aí teve a invasão do CT, ele manteve o Luiz Castro. E aí agora, na penúltima rodada, o Botafogo vence o Santos em casa por 3-0. E aí eu tô na coletiva e aí o Luiz Castro fala, ele agradece ao John Textor, dizendo sobre ter sido mantido no trabalho, porque o John Textor confiou no trabalho dele e que não era a troca de um treinador ali naquele momento que ia fazer o Botafogo reagir, e que muitas vezes não é. E aí isso me fez lembrar um outro trabalho também, e aí esse a torcida do Vasco vai se apegar, que fez uma sequência muito parecida esse ano na temporada, o do Fortaleza. O Fortaleza tava muito mal no Brasileiro. O Fortaleza chegou a ficar na lanterna do campeonato. Durante muito tempo. Pra muitas pessoas que não entendiam, falaram, como é que o Fortaleza, que tem o time que tem, com o técnico que tem, que é o Vojvoda, tá brigando pra não cair, talvez até caia. Vou te dar um dado, o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento na 22ª rodada. Pois então, e o Vojvoda foi mantido. Em nenhum momento falaram, cara, a gente vai demitir o Vojvoda. Ele tava disputando no início do ano Libertadores, etc e tal, e aí dividindo também a questão do brasileiro, e o brasileiro afundando. E a gente olhando pra tabela e falando, cara, o Fortaleza não vai escapar. O Fortaleza tá ficando. E ele faz um segundo turno maravilhoso. Foi o 4º colocado. O segundo turno do Fortaleza é fantástico. E o Vojvoda renova com o Fortaleza. Aí ele foi mantido. Na hora que ele não tava bem, mantiveram o trabalho dele, ele deu o retorno. Então acho que às vezes o que falta é tempo. Às vezes acontece de estar faltando tempo. De ter o tempo do cara mudar o time, dele implementar a filosofia dele. No caso do Botafogo é bem verdade. O John Textor contratou um time novo pro segundo semestre. O time que jogou o primeiro semestre do Botafogo era muito dele remanescente ainda da Série B do ano passado. E o time que o Luiz Castro, não só o que ele assume, mas o que ele termina o Campeonato Brasileiro é outro. E esse time do Botafogo já bem mais competitivo.